Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tratamento de exceções e sobre roles. E esse será o último vídeo do nosso curso. Bora lá para a aula? A gente vai falar dos tratamentos de exceções aqui no módulo de cliente CS, tá? Só para a gente contextualizar o que eu trouxe para vocês hoje aqui, ó. Se eu tentar Se eu tentar excluir um cliente que já tem algum equipamento associado a ele, esses dois aqui, por exemplo, são os únicos dois clientes daquela lista toda que eu tenho algo associado a eles. O OutSystems vai gerar uma exceção aqui para a gente. Ó, se eu tentar excluir esse aqui, ele vai gerar uma exceção. Ele vai dizer, ó, vai dar essa mensagem aqui, ó, the delete statement conflicted with reference constraints. Parará. Por que isso aqui? Porque aqui no modelo de equipamento, ó, aqui ó, a entidade equipamento consome a entidade cliente aqui, ó, tem um cliente ID aqui, ó. E a gente tem essa delete rule protected. Isso aqui quer dizer que esse campo aqui está protegido. Eu não vou conseguir excluir um cliente que estiver sendo referenciado aqui, tá? Para eu conseguir excluir, eu teria que mudar para delete ou ignore, mas eu preferi deixar como protected. Então, por causa dessa regra aqui, por causa dessa regra que eu defini aqui, ele gerou aquela exceção. Só que aquilo vai ficar feio, né? Então vamos tratar isso aqui, né? Então aqui eu tenho que alterar, aqui, ó, eu estou no módulo de cliente CS, eu tenho que alterar, eu vou alterar essa server action aqui, cliente delete. Eu vou colocar aqueles mesmos parâmetros que eu coloquei lá em ordem de serviço, cancelar, ou seja, um parâmetro de erro e uma mensagem de retorno também. Aí aqui no caminho, no fluxo principal, no caminho feliz, né, eu vou colocar, dizer que não houve erro, erro igual a zero, igual nos demais, igual fiz nos demais. E a mensagem, eu vou colocar aquela mensagem que eu tenho lá, essa mesma mensagem que eu tenho aqui, eu vou levar para lá. Cliente excluído, cliente excluído com sucesso. A mensagem vai vir agora daqui de dentro da server action cliente delete. Beleza? Aqui é o caminho feliz. E se acontecer aquele erro? Então eu vou usar esse widget aqui, ó, de um handle exception. Eu vou colocar um all exception, não é exatamente isso aqui que a gente vai utilizar. A gente também vai utilizar esse. Esse all exception aqui, ele é lançado para qualquer exceção que acontecer aqui, né? Ele é um tratamento genérico aqui, tá? Então o erro aqui vai ser -1 e ainda não vai ser a mensagem específica para o erro de banco de dados. Erro inesperado. Erro inesperado. Procure o administrador do sistema. Vou chegar aqui mais para o canto. Então, o que ocorre, né? Quando a gente chama essa server action, passa o parâmetro para deletar, ele vai vir para esse fluxo aqui. Se nada acontecer, se nenhum erro acontecer, ele segue o fluxo até o final. Se acontecer algum erro, vai lançar uma exceção. Eu só tenho esse tratamento de exceção aqui, que é um tratamento de exceção para todas as exceções, é o nome aqui, ó, all exception. E ele vai bater aqui e vai desviar para esse fluxo aqui e vai dar essa mensagem para a gente aqui, ó, aconteceu um erro inesperado. Qual erro aconteceu? Não sei. O administrador do sistema que vai ter que correr atrás para ver isso aí, vai lá no Service Center, o log vai ficar lá. Aquela mensagem de erro passa a ficar lá. Mas eu quero uma coisa mais específica, que é uma mensagem de banco de dados. Então eu posso criar um outro fluxo aqui, aqui ó, Database Exception. Então, toda vez que acontecer um erro de banco de dados, alguns erros, né, eu vou mostrar para vocês, ele vai vir para esse fluxo aqui. E eu vou dar uma mensagem mais específica para ele. Ó. Erro de banco de dados, procure o administrador do sistema. Porque, ó, de acordo com a documentação do OutSystems, que, ó, Database Exception, esse documento aqui é sobre manipular exceções. Então a gente tem vários tipos de exceções, é o all exception, que é a exceção genérica, e tem as específicas, exceções criadas pelo usuário, database exception, security exception, communication, abort activity, tem essas aí. A gente vai tratar essa all exception mais essas duas aqui.
Então o database exception acontece quando você tem uma violação de constraint, ou seja, quando você vai criar um registro com o ID de um registro que já existe, né, assim, uma violação de chave primária lá, né, ele vai gerar essa exceção aqui, vai lançar essa exceção na criação ou atualização de uma entidade com tipo incorreto, né? O atributo está esperando um valor date type e você mandou um numérico para ele. Ou na violação da delete rule, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Attempt to violate delete rule relationship set as protected. Então, deu esse problema aqui, ele vai lançar uma exceção e, em vez de ir para o all exception, ele vai vir aqui para o fluxo específico de banco de dados. Vamos atualizar, vamos dar um publish aqui e atualizar a tela de work order. A gente atualiza aqui, beleza, refresh all. Quais as alterações que eu tenho que fazer aqui, ó? Ele vai executar o cliente delete. Eu tenho que verificar, depois que ele executar, eu verifico se teve algum erro ou não, né? E agora eu tenho um parâmetro ali para dizer se tem erro, ó. Erro igual a zero. Se erro igual a zero, ele segue aqui o fluxo e, em vez de ter essa string fixa aqui, eu vou pegar a string que está vindo lá da server action. Caso contrário, ele vai dar uma mensagem aqui também. Vai ser uma mensagem de erro e ele vai exibir a mensagem que veio de lá. Vamos ver como é que isso aqui funciona? Enquanto isso, pessoal, já vai deixando o like aí, por favor, se inscrevendo no canal. Eu estou logado aqui com o usuário cadastrante, ou seja, um usuário que tem permissão para cadastrar, para excluir clientes, né? Então, vamos aqui no caminho feliz, vamos escolher um Pedro Santos aqui, vamos excluir Pedro Santos. Beleza, ó, cliente excluído com sucesso, então caminho feliz, tá ok. Vamos lá nos dois últimos lá que estão aqui por último, vamos tentar excluir esses dois aqui, ó. Ó, confirma a exclusão? Sim, confirma. Ele caiu lá na exceção, demorou um pouquinho para aparecer na tela aqui, mas ó, erro de banco de dados, procure administrador do sistema. Se eu tentar excluir isso aqui, o Diego, vai acontecer a mesma coisa, ó. Erro de banco de dados. Essa mensagem não precisa ser essa mensagem simples assim, você pode customizar ela, pode concatenar, colocar o nome do cliente que você tentou excluir e não conseguiu. Ah, eu fiz só uma coisa mais simples aqui. Entenderam, pessoal? A ideia é essa, né? Tudo acontece no fluxo principal aqui. Se algum erro acontecer, ele vai sempre do mais específico para o menos específico, né? Ou seja, acontecer um erro, opa, tem dois fluxos de exceção, um é de banco de dados, o erro é de banco de dados, então ele já vai executar esse fluxo aqui, tá? Ah, não, o erro não é de banco de dados, não tem mais nada aqui esperado, ele vai vir para o all exception. E qual o outro que a gente vai fazer aqui? A gente precisa verificar aqui também se o usuário tem permissão de fazer isso aqui, ó. Veja que não tem ninguém aqui, eu não estou verificando quem tem a permissão. Então vamos aqui consumir a dependência das roles aqui. Eu vou precisar usar essas duas roles aqui, administrador e cadastrante. E eu vou testar aqui se o usuário tem permissão para utilizar. Ele é administrador? Ou seja, aqui, se ele é administrador ou se ele é cadastrante, ele é administrador ou cadastrante? Se sim, ele prossegue. Caso contrário, como é que eu fiz aqui em ordem de serviço? Eu testei. Opa, ordem de serviço eu não fiz no cancelar. Vamos ver no delete. Eu verifico a permissão aqui, ó. O que eu fiz? Eu verifiquei a permissão. Se fosse o fluxo falso, eu já dava mensagem aqui e encerrava. Tudo pertence ao mesmo fluxo. Eu vou trazer agora uma outra alternativa para você. No final das contas, vai dar no mesmo, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu vou lançar uma exceção aqui. User exception. O nome dessa user exception vai ser não autorizado. Usuário não autorizado.
Essa user exception que eu criei aqui, ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Exceções. Aqui, ó, tem all exception, user exception. Tá aqui, ó, aquela que eu criei. Vou até mudar o nome para ela. Aqui, ó. Não autorizado é o nome dessa exceção. Então ele vai verificar aqui se eu tenho permissão para utilizar. Caso contrário, ele vai lançar uma exceção e vai cair num desses fluxos aqui. Nenhum deles me atende, né? Aliás, quando ele lançar essa exceção aqui, ele vai olhar para esses dois fluxos. É uma exceção de banco de dados? Não. Então ele vai cair aqui nessa all exception. Mas eu não quero isso, eu quero que ele caia num fluxo específico. Então, vai ser aqui, ó. Eu vou criar um fluxo para usuário não autorizado. Erro -1. E qual a mensagem que eu quero retornar? Eu quero retornar essa mensagem que eu coloquei aqui na exceção que eu criei, né? Quando a gente cria uma exceção, a gente põe uma mensagem para ela aqui, ó. Tá, é até estranho, eu coloquei uma mensagem aqui que vai passar para cá, que vai retornar lá para a tela, né? Mas enfim, toda vez que eu precisar criar uma exceção, não precisa ser só essa exceção aqui de usuário não autorizado, qualquer exceção que eu queira criar, eu crio, ponho a mensagem para ela aqui e no fluxo eu faço o que eu quiser fazer. Aqui no fluxo, é porque aqui nesse fluxo eu estou apenas retornando uma mensagem, né? Por isso que ficou estranho. Criei uma mensagem aqui, passei para cá, para passar lá para a tela, né? Mas aqui, em vez de uma mensagem, poderia ser qualquer outra coisa. Então a gente publica, atualiza aqui a dependência, sempre isso. É chato trabalhar com módulo por causa disso aí, né? Alterou alguma coisa no módulo, tem que vir aqui para quem está consumindo ele e alterar. Mas enfim, é uma arquitetura bem legal de trabalhar. Traz mais benefícios. Então, vamos aqui. Eu vou ter que fazer uma outra alteração. Eu vou ter que me logar aqui. Veja bem, a gente está testando ali o back-end, né? Só que aqui no front-end eu já estou barrando, por exemplo. O técnico não pode me logar aqui, né? E eu quero testar se o técnico ou um outro usuário qualquer que chegue lá no back-end seja barrado lá, né? Então eu vou tirar essa proteção aqui. Eu vou colocar que qualquer usuário registrado pode usar essa tela aqui. Ou seja, eu não coloquei a barreira de proteção no front-end. Quero ver se o back-end reclama daquilo ali. Logar com o técnico. Vamos tentar excluir um usuário qualquer. Não precisa nem ser aqueles dois usuários que estão com delete ruler aqui, né? Então, ó, pegar aqui, ó, Lucas Fernandes, aqui, ó, Ana Costa. Aqui, ó, usuário não autorizado. Então, ele chega aqui, lança uma exceção e desvia o fluxo para esse fluxo específico aqui não autorizado que eu criei. Aqui, pessoal, então eu tenho meu back-end protegido. O front-end, eu vou voltar lá o front-end para não permitir que o técnico se logue aqui. Só administrador e cadastrante podem utilizar essa funcionalidade, tá bom? Mas agora eu tenho certeza que o meu back-end está protegido também. Tá? Eu coloquei as regras de negócio lá. Pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma outra forma de. Isso aqui a gente já tinha visto de uma outra forma, agora vocês estão vendo de uma segunda maneira, né? Vou deixar aquele documento do OutSystem aqui para vocês também na descrição do vídeo, para vocês servirem de referência, porque ele fala de todas, Security Exception, Communication Exception, User Exception, All Exception, tudo isso aí tá bem detalhado aqui. A aula de hoje foi isso aí, pessoal. Como eu disse lá no início, essa foi a última aula do nosso curso. Porém, eu ainda vou utilizar esse material para trazer outras coisas, né? Tem bastante conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês aqui, mas o curso ia ficar muito extenso, então, como também foi muito material que a gente produziu aqui, eu vou utilizá-lo como fonte de estudo para a gente complementar, para não ter que desenvolver uma outra aplicação, um outro projetinho para trazer um conteúdo. Eu já aproveito que isso aqui é um conteúdo que ficou legal, que foi útil, e
vou utilizá-lo, vou colocar como um apêndice, eu aviso lá que é um apêndice ao curso, vou colocar na playlist também. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus e espero que tenha sido muito útil para vocês, para quem está começando na área de TI, para quem está começando na área de OutSystems, e a gente vai se vendo por aí. Forte abraço.